A casa silencia, as luzes baixam, o quarto pede descanso, porém a mente segue acelerada. A tela brilha no rosto, notificações pingam, preocupações invadem. Parece inofensivo adiar o sono por só mais um pouco, até que a alma percebe. A noite, que deveria curar, passou a drenar. Sem alarde, pequenas escolhas antes de deitar moldam o coração para o dia seguinte. Duas perguntas cortam o nevoeiro. O que acontece quando a consciência adormece depois de horas de estímulo vazio? Resposta direta: o interior perde sensibilidade e a voz suave de Deus fica abafada. E quando ressentimentos e culpas vão para o travesseiro sem reconciliação? Resultado imediato: o peito endurece, tornando a oração distante e fria. Pequenos rituais criam grandes efeitos, para o bem ou para o mal. A Bíblia aponta um caminho diferente. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Provérbios 4:23. Ellen G. White ecoa esse eixo. Temperança, vigilância e comunhão não começam apenas ao amanhecer. Iniciam quando a noite fecha as cortinas. O espírito aprende no escuro aquilo que expressará sob o sol. Antes de continuarmos, um convite rápido. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa reorganizar a rotina noturna. Assim, mais pessoas recebem conteúdos que fortalecem a fé, protegem a mente e restauram a esperança. Seu apoio amplia este trabalho e nos ajuda a produzir materiais cada vez melhores. Hoje revelaremos 4 comportamentos após o pôr do sol, que parecem simples, porém roubam discernimento. Excesso de tela e estímulos, comida pesada e estimulantes tarde, mágoas levadas para a cama, entretenimento barulhento que ocupa o lugar da devoção. Ao fim, você terá um roteiro prático de revisão de hábitos para dormir em paz, acordar leve e manter a sensibilidade ao espírito em cada passo do próximo dia. Hábito 1. Tela sem fim antes de dormir. Sobe o brilho do celular, desce a vigilância do coração. Vídeos curtos, manchetes, comentários, a mente fica cheia, o espírito fica raso. Jesus recomendou: vigiai e orai. Marcos 14:38. Diante de luz azul e rolagem infinita, a vigilância se dispersa. Ellen G. White reforça a guarda dos sentidos. O que domina os olhos, guia os pensamentos, o que prende a atenção, molda desejos. Troca silenciosa. Descanso por dopamina. Como corrigir sem culpa. Defina um toque de recolher digital. 60 minutos antes do sono. Coloque o aparelho fora do quarto. Ative modo noturno. Use despertador analógico. Substitua a última meia hora por leitura bíblica curta e oração simples. Um versículo basta, repetido em voz baixa, respirando fundo. Desvia os meus olhos das coisas vãs. Salmo 119:37. O corpo desacelera, a alma escuta. Hábito 2. Estímulos e comida pesada tarde da noite. Café após as 18 horas, energéticos, chocolate amargo, janta volumosa. O estômago trabalha quando o cérebro tenta desligar. O templo sofre, 1 Coríntios 6:19-20, e o sono perde qualidade. O despertar chega turvo, a devoção fica apressada. Temperança não é rigidez, é amor bem organizado. Ellen G. White liga clareza espiritual à sobriedade do apetite. Quanto mais simples o prato, mais leve o pensamento. Ajustes práticos que ajudam. Antecipe a última refeição para 3 horas antes de deitar. Prefira algo leve, sopas claras, frutas pouco ácidas, grãos integrais em porções pequenas. Troque cafeína noturna por água morna ou infusão relaxante. Se surgir desejo por açúcar, um passeio curto ou alongamento de 5 minutos quebra a ansiedade. Daniel 1:8. Inspira firmeza mansa, decisão interior, atitude concreta. Um teste de 7 noites. Durante uma semana, aplique essas 2 reformas.
toque de recolher digital e jantar leve. Anote ao acordar 3 sinais: clareza, disposição, ternura. Se aumentarem, você provou com fatos que a noite obedece a regras espirituais. O espírito fala melhor quando portas sensoriais estão em paz. Amanhã, o bloco 2 mostrará outros 2 hábitos que sabotam a sensibilidade e como virar esse jogo. Quando o quarto apaga e o peito ainda carrega farpas de discussões, promessas quebradas e respostas atravessadas, o travesseiro vira tribunal. A pessoa fecha os olhos, porém a memória insiste em reviver cenas, frases duras, expressões frias. A noite, em vez de bálsamo, transforma-se em loop de ressentimentos. O apóstolo aconselha a não permitir que o sol se ponha sobre a ira, Efésios 4:26, lembrando que emoções ruminadas viram muralhas, e muralhas impedem a passagem da brisa do alto. Ellen G. White relaciona paz interior com reconciliação prática. O gesto simples de enviar uma mensagem humilde, a oração curta pedindo perdão, o compromisso de reparar amanhãs, tudo isso abre clarabóias na mente. Não se trata de conversa longa às 2 da madrugada, e sim de resolver internamente a disposição para o bem, selando o sono com disposição mansa. Assim, os sonhos deixam de ser arena, e o corpo finalmente descansa sem cabos de guerra. Há outro ladrão discretíssimo, o entretenimento que se apresenta como descanso, mas que na verdade sequestra a atenção até tarde. Séries em sequência, vídeos que chamam o próximo antes do fim, risadas gravadas, trilhas grandiosas, enredos densos, o cérebro fica saturado e a oração perde sabor. O problema não é rir, aprender, se inspirar. A armadilha aparece quando esse cardápio toma o espaço do silêncio que antecede o dormir. A Escritura convida a filtrar pensamentos por tudo o que é verdadeiro, justo e de boa fama. Filipenses 4:8. Quando a última imagem, antes do apagar, envolve violência, cinismo ou deboche, a imaginação absorve sombras, e o despertar seguinte exige esforço dobrado para realinhar o foco. A direção muda quando o coração escolhe encerrar o dia com doçura, deixando a lâmpada baixa ao lado de um salmo, uma breve gratidão, um hino suave, 2 minutos de respiração calma. Não há rito pesado, só prioridade, repouso da alma antes de qualquer espetáculo. Quem experimenta essa reordenação percebe que o relógio não é inimigo. O corpo pede rotina previsível, o espírito precisa de uma despedida gentil da vigília. Ao colocar o telefone fora do alcance, ao programar luzes mais quentes na última hora, ao preparar água morna com um toque herbal, o ambiente começa a falar de repouso sem dizer palavra. O texto de Salmo 4:8, repetido sem pressa, se torna trilha sonora. Deitar, dormir, segurança. Com o tempo, as conversas internas reduzem o volume, a cabeça aprende que aquela janela do dia foi separada para a cura, e o despertar seguinte traz um frescor que nenhum estímulo instantâneo imita. A pessoa nota mais paciência diante de filas, mais ternura nas respostas, mais clareza ao abrir as escrituras ao amanhecer. Nada disso propõe um puritanismo áspero, incapaz de rir ou de saborear um filme. A recomendação é ordem amorosa. Ellen G. White insiste em temperança como liberdade, não algema. Quando a noite obedece a uma lógica de cuidado, olhos preservados, estômago leve, afetos em paz, imaginação nutrida por beleza limpa, a sensibilidade espiritual floresce. Romanos 12:2 lembra da renovação da mente. Tal renovação começa exatamente onde muitos relaxam sem perceber, no fechamento do dia, sem gritos, sem culpas, apenas escolhas pequenas, repetidas com doçura, que devolvem ao coração a delicadeza perdida. Talvez pareça utopia em lares cheios, agendas extensas, prazos apertados. Entretanto, o caminho abre quando se decide por um primeiro passo possível. Diminuir 30 minutos de tela,
Trocar a sobremesa pesada por fruta, escrever num papel 3 motivos de gratidão, oferecer ao Senhor um pedido de perdão pelas durezas que ficaram no ar, colocar ao lado da cama um trecho curto de Provérbios para meditar. Em poucos dias, sinais discretos começam a surgir. Respiração mais calma ao deitar, sono menos picado, acordar sem aquela névoa espessa, vontade genuína de buscar o Senhor cedo, antes de tudo. Isaías 58:11 fala de guia constante e vigor em terrenos áridos. A promessa encontra terreno fértil quando a noite deixa de ser maratona de estímulos e passa a ser oficina silenciosa onde o espírito trabalha enquanto os olhos se fecham. Quando a noite aprende a descansar com mansidão, o amanhecer devolve o brilho aos olhos. Aquilo que parecia apenas costume inofensivo, rolagem infinita, prato pesado, mágoa guardada, espetáculo barulhento, mostra o verdadeiro peso exatamente na hora em que a consciência precisa ficar mais sensível. O coração não se fecha de repente. Ele vai cedendo espaço, centímetro por centímetro, até que a oração se torne sussurro distante. O caminho de volta começa sem estardalhaço, com decisões pequenas, repetidas com ternura, que recolocam a comunhão na cabeceira da cama e deixam o espírito conduzir o fim do dia. Imagine o ritual simples: luz baixa, respiração compassada, leitura curta que aquece a alma, uma conversa sincera com Deus sobre o que doeu, o que alegrou, o que precisa de reparo. O salmista ensinou um jeito de deitar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Paulo aconselhou a não atravessar a madrugada com ira escondida. Efésios 4:26. E a filtrar pensamentos por tudo o que edifica. Filipenses 4:8. Quando esse fio condutor orienta o quarto, até o silêncio ganha outra textura. O corpo agradece, a mente clareia, a vontade deixa de lutar contra a própria exaustão. O travesseiro volta a ser lugar de entrega, não de batalha. Ellen G. White lembrou que temperança não se limita ao prato. Ela alcança olhos, ouvidos, imaginação e agenda. O que alimenta sentidos, alimenta afetos. O que ocupa a atenção, educa desejos. Por isso, reorganizar o fim da noite não é estética moralista, é cuidado com o templo. A sobriedade suave de um copo d'água morna, a renúncia à cafeína tardia, a decisão de fechar as telas com antecedência, a coragem de resolver uma aspereza por meio de uma mensagem humilde, a escolha de terminar com gratidão, tudo isso reabre janelas internas para o sopro do alto. Pouco a pouco, a alma reaprende a descansar sob a guarda do pastor e desperta sentindo a mão do Pai, guiando os primeiros passos do dia. Se este conteúdo ajudou, fortaleça este trabalho com um gesto rápido. Deixe seu like, inscreva-se e envie para alguém que precisa reorganizar a rotina noturna. Cada compartilhamento alcança pessoas cansadas que só precisam de um mapa simples para retomar a sensibilidade espiritual. Comente qual ajuste você começará hoje e, se desejar, escreva um versículo que vai acompanhar seu momento de fechar as cortinas. Esse movimento cria uma corrente de apoio, lembra que ninguém caminha sozinho e inspira novas produções centradas na Escritura. Para encerrar, faça um compromisso curto que caiba em qualquer agenda. Nenhuma tela na última hora, nenhum alimento pesado tarde, nenhuma ofensa levada para a cama, nenhum entretenimento roubando o lugar da devoção. Antes de apagar, leia um trecho breve. Agradeça pelo que foi bom, peça perdão sem rodeios, entregue preocupações com nome e endereço e descanse na promessa do Salmo 4:8. Ao repetir por 7 noites, você notará sinais discretos e contundentes, paz mais estável, oração menos forçada, despertador menos agressivo, vontade real de buscar o Senhor ao romper da manhã. Que o quarto volte a ser santuário, que o sono recupere dignidade,
que a mente permaneça aberta ao Espírito, e que cada anoitecer repita com doçura a mesma confissão. Nas tuas mãos entrego o meu descanso. Guarda o meu coração enquanto durmo e renova em mim um espírito firme.